Boa noite, senhoras e senhores associados. Meu nome é Marcelo Boing, presidente da PCF Santa Catarina. Faço a apresentação aqui à minha esquerda, Márcio Piazza, ele vai ser o secretário dessa Assembleia. E aqui à minha direita, o Carlos, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo. Tá? Carlos Augusto Lopes, presidente do Conselho Deliberativo. Sejam todos muito bem-vindos. Essa Assembleia Geral Extraordinária ela vai tratar da adequação do Estatuto, conforme previsto no edital publicado em 22/11/2024. Hoje, dia 5 de dezembro de 2024, às 18 horas, iniciamos essa videoconferência com a primeira chamada. A segunda chamada será às 18h30, quando iniciaremos a leitura das principais propostas. Informo que essa Assembleia está sendo gravada e a gravação ficará disponível até às 20 horas do dia 27 de dezembro de 2024 no site da nossa APCF Santa Catarina. Durante a conferência, os participantes poderão encaminhar suas dúvidas para o número do WhatsApp com prefixo 48991503116. Retornaremos às 18h30.
Caros associados, seguindo o protocolo, agora, às 18h30, daremos início à leitura do edital com o presidente do nosso Conselho Deliberativo, Carlos Augusto Lopes. Boa noite. A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, a APSEF, inscrita pelo CNPJ 83.930.198/1000 ao contrário 30, localizada na Alameda César Nascimento, número 700, bairro de Jurerê, Florianópolis, Santa Catarina, por seu presidente e abaixo-assinado, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Permanente de Alteração Estatutária, que se realizará das 18 horas em primeira convocação e às 18h30 em segunda convocação, no dia 5 de dezembro de 2024, até às 20 horas do dia 27 de dezembro de 2024, na sede da associação, nas sedes regionais e nas agências da Caixa Econômica Federal do Estado de Santa Catarina. Na página da internet da associação estarão disponíveis a videoconferência de esclarecimentos e de todas as informações necessárias para a deliberação acerca da alteração estatutária. Florianópolis, 22 de novembro de 2024. Neste momento, passo a palavra para o Dr. Antônio Megali, da LBS Advogados e Advogadas, que dará sequência nesta Assembleia, apresentando as principais propostas de adequação e atualização do Estatuto da APSEF Santa Catarina. Dr. Antônio. Olá, boa noite. Boa noite para vocês. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem, ô Piazza? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém faz um joinha aí da mesa, por favor. Está perguntando se estão ouvindo aí. Certo. Só um pouquinho, doutor. Nós vamos... Doutor Antônio, por favor. Está ouvindo? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Sim. Isso. Ok. Ok, doutor Antônio. Vocês também estão me ouvindo, né? Agora sim. Tá ótimo. Boa noite, então, para todos e todas. Eu me chamo Antônio Megali, sou aqui da LBS Advogados e Advogados, moro aqui em Brasília, e a gente assessora a FENAI, né, como vocês sabem, e esse trabalho de alteração estatutária é um dos serviços que a gente oferece para a FENAI, e a APSEF Santa Catarina demonstrou interesse de fazer essa alteração. O estatuto precisava de algumas modificações em relação à legislação, e a minha intenção aqui é mostrar para vocês os pontos principais de alteração do estatuto, né? Foi feito um trabalho de algumas semanas, a gente planilhou o estatuto, fez um checklist, né, das exigências do Código Civil, o que o cartório, olhando o Código Civil, exige, e também conversou com os diretores para ver as necessidades da associação, as melhorias, né, para o estatuto. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Vamos ver se vai aparecer aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu passar ela aqui também para ver se vai passar aí direitinho para vocês. Só um minuto. Passou? Sim. Então, pronto. Então, aqui nesse material, eu vou mostrar para vocês as principais adequações, né, e atualização do Estatuto. Ele está no site, né, então vocês podem consultar de forma mais detalhada. A gente também está aqui à disposição para responder perguntas, né? A direção aí da APSEF deixou um número de WhatsApp, então a gente fica à disposição também para responder nesse período da Assembleia. Então, o primeiro ponto, né, foi a adequação do Estatuto à legislação vigente, e aí a legislação vigente, a principal norma é o Código Civil, né? O Código Civil, ele tem alguns artigos que determinam algumas obrigatoriedades para os estatutos de associações,
e a gente faz sempre um checklist comparando o que está no Estatuto da entidade e o que o Código Civil exige. E aí, em alguns pontos, o Estatuto da PSEF Santa Catarina foi alterado, né? Vai ser alterado agora com a Assembleia, por exemplo, na parte que diz o Código Civil exige que 1/5 dos associados podem chamar uma Assembleia, caso a direção não chame, né? Então, esse é um dos pontos que a gente viu que o Estatuto não estava condizente com o Código Civil. Uma outra alteração que foi solicitada, né, pela direção foi a exclusão da categoria do sócio-atleta, era a linha B do artigo 13, então essa categoria não vai existir mais com essa alteração estatutária. Depois a gente também teve uma alteração em relação ao empregado caixa, que se aposenta, né, e se desliga da FUNCEF, mas vai permanecer como efetivo, tendo a mensalidade, o valor máximo, né, da categoria. Então, essa alteração está lá no artigo 13, a linha B, parágrafo 2º. Em uma outra alteração na relação em relação às categorias, né, de sócios, a gente teve uma atualização no artigo 17, que é a tabela de valores, né, das mensalidades. Então, a categoria usuário vai ter um valor da mensalidade o dobro do valor máximo da categoria efetiva, né? Então, essa alteração tá no artigo 17 do Estatuto, que está lá no site, que vocês podem consultar. Depois dessas adequações, a gente teve muitas alterações no Estatuto, né? Vocês estão vendo aí, artigo 31, 34, 44, 61, 67, 87, o 88, 98. Esses artigos, eles tratam das reuniões, né? Das reuniões dos órgãos da entidade, então, a diretoria, conselho fiscal, conselho deliberativo, todos esses órgãos, nos artigos correspondentes, eles estão autorizados agora a fazer uma reunião de forma presencial, virtual ou híbrida, né, a critério do próprio órgão. Essa alteração a gente sugere em todos os estatutos, né, de associação, de entidades sindicais, logo depois da pandemia, né, alguns cartórios exigem que isso esteja no estatuto, então a gente já atualizou, deixando como possibilidade, né, então o Conselho Deliberativo pode se reunir de forma presencial, virtual ou híbrida. A diretoria executiva pode se reunir de forma presencial, virtual ou híbrida. E um outro ponto importante que foi alterado é a possibilidade de eleição virtual também, né? Então, a parte eleitoral do estatuto foi alterada, também prevendo que a eleição vai poder ser de forma presencial, virtual ou híbrida, a critério da diretoria, e as regras de democracia, todas as regras de um processo eleitoral transparente continuam lá no estatuto também, para essa possibilidade de eleição virtual. Um outro ponto também importante, assim, mais recente, né, além da pandemia, a gente também teve a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, e a gente também adequou o Estatuto da PSEF em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o quê? A diretoria, ela fica com a atribuição de adequar todo o tratamento de dados da PSEF conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a diretoria, ela precisa tratar de forma transparente, não pode divulgar os nomes dos associados, o nome dos empregados, os funcionários, contratos, a ficha de associação precisa ter alguns dispositivos de autorização do associado em relação à divulgação de dados. Então, aqui é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro passo da PSEF para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é um artigo que vai falar que compete à diretoria adequar todo o tratamento de dados em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso está no artigo 43, inciso 31, tá? Uma outra alteração também importante está lá no artigo 94, é que o diretor-presidente somente vai poder ser eleito por um único período subsequente, né? Então, foi uma alteração importante, não estava previsto no estatuto, não está previsto no estatuto atual. Depois dessas alterações, acho que travou meu computador, não, voltou. Uma outra questão que a gente atualizou, isso praticamente todas as APSEFs estão atualizando, né?
para ficar parecido com a da FENAI, é um mandato de 4 anos, né, para diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal. Essa questão do mandato quadrienal está presente lá no artigo 38, inciso 2, o artigo 41, o artigo 59, o artigo 66 e o artigo 87. Então, esses são os artigos relacionados ao mandato, e aí fala do Conselho Deliberativo, Fiscal, enfim, são esses pontos que a gente alterou. Em resumo, são essas as principais modificações, né? A gente não vai ler todo o estatuto aqui, está disponível lá no site para vocês, e eu fico à disposição para responder ou para qualquer questionamento agora e depois também nos dias da Assembleia. Muito obrigado. Doutor Antônio, obrigado. Nós vamos ver se vem algum questionamento, alguma dúvida, né, para passar. Eu já informo, pessoal, que, como foi falado no edital, lido pelo Carlos, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo, essa Assembleia ela é permanente. Por que permanente? Só explicando. É hoje, das 18 horas de hoje até as 20 horas do dia 27 de dezembro. Porque o nosso estatuto, o atual, ele não permite uma live para que você altere o normativo e aprove. Ele não pode ser nada virtual. Nós estamos passando a live para conhecimento. Teria que ser assinaturas. Então, e o nosso estatuto, para o caso de alteração estatutária, ele teria que ter, em primeira chamada, 50% mais um, que foi o que aconteceu às 18 horas, como não teve esse quórum. A segunda chamada, às 18h30, com um quórum de 20% dos associados. Então, nós devemos colher, tá, 20% do total dos nossos associados efetivos. Quem são nossos sócios efetivos? Os empregados ativos da Caixa e os aposentados. Hoje nós temos em torno de 3 mil associados nessa categoria. 20% nós temos que colher 600 assinaturas para que nós consigamos validar essas alterações do Estatuto. E como o doutor Antônio falou, muito importante, que vão nos permitir fazer eleições virtuais, reuniões, assembleias, né? Então, fora a adequação, lei de proteção aos dados. Então, como que vai funcionar? Após o encerramento dessa assembleia, dessas orientações, caso não tenham dúvidas, nós vamos mandar através do WhatsApp, né, um folder com os esclarecimentos, com todas essas alterações que o doutor Antônio falou, vai estar constando no folder. Nós vamos mandar para os contatos nossos, a PCEF em todas as unidades, nós vamos mandar para as nossas entidades, a ACACEF, a AGCEF, para que seja amplamente divulgadas essas alterações. E a partir de amanhã, os nossos contatos já receberam a ata da Assembleia para assinatura dos nossos associados, e a partir de amanhã nós vamos começar a colher assinaturas, o que vai de amanhã até o dia 27. Então, nós precisamos, para alterar esse estatuto, ter 600 assinaturas. Basicamente, o procedimento, né, que nós vamos adotar de agora até o dia 27 é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode perguntar, que nós estamos aqui para esclarecer. Tá? Então, é necessário fazer isso? Sim, por conta do estatuto atual, que é a prerrogativa dele, ele não admite nada virtual, tem que ser tudo papel e tudo assinado. Né, doutor Antônio? Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma pergunta até o momento. Até o momento não temos perguntas. Doutor Antônio, alguma consideração? Não, acho que... Não, Piazza, acho que você já explicou bem em relação ao quórum, a parte de formalidade, né? Eu acho que é mais deixar claro aí para o pessoal que vai ter um número para dúvidas, e a gente está à disposição para responder também. Só uma outra coisa, um outro detalhe que eu gostaria de explicar, que às vezes causa dúvida, é que assim, ó, como é que é todo o procedimento? Eu vou ainda um pouco mais para trás. Como é que é todo o procedimento em relação a esse edital? Nós teremos que publicá-lo, foi o que o Carlos Augusto Lopes leu aqui, num jornal de grande circulação, que foi feito no dia 22 de novembro. Depois disso, nós teremos que aguardar um prazo de 10 dias para poder marcar essa assembleia, e durante esses 10 dias fazer a divulgação de que essa assembleia aconteceria. Isso nós fizemos por Instagram, pelo WhatsApp, por todos os nossos meios de comunicação, foram informados aos nossos associados. E após esse período, aí sim, nós poderíamos divulgar essas alterações que o doutor Antônio apresentou. Por isso que até o momento a gente não fez essa divulgação,
porque era necessário primeiro passar pela Assembleia, primeiro fazer a divulgação através do doutor Antônio, que é da LBS, né, que nos ajudou, e eu já gostaria, de antemão, doutor Antônio, de agradecê-lo pela excelente parceria, né? Então, nos ajudou muito aqui em relação à adequação à legislação e tudo mais do nosso estatuto. Tá? Muito obrigado, doutor Antônio, pela ajuda. E agora, pessoal, pedir o apoio, né? Caso vocês concordem com essas alterações, como eu falei, são necessárias. E assim, ó, a maior parte do que o doutor Antônio falou aqui são alterações visando a adequação estatutária. O que aqui versa sobre o direito do associado? Aqui versa apenas a questão de, como o doutor Antônio falou, eu vou até esclarecer, hoje, na Caixa, quem entrou após 2006, só tem um novo plano. Então, se essa pessoa fosse se aposentar pela regra do estatuto atual, nós teríamos que tirar ela de sócio efetivo e colocar como contribuinte usuário, pagando o dobro do que ela paga hoje. Tá? A nossa proposta é de alteração para que ela permaneça como sócio efetivo. Por quê? Porque já é empregado Caixa. Então, a gente está propondo uma alteração para beneficiar o associado, para que ele não saia da categoria efetivo, permaneça lá, pagando o teto do efetivo. Essa é uma alteração. E a outra é dos contribuintes usuário, e nós fizemos uma pesquisa de mercado, pessoal. Hoje aqui, o Lira cobra 320 nessa faixa de 320, 315 reais uma mensalidade. Né? Então, nós estamos adequando a mensalidade do contribuinte usuário para a realidade da PCF e a realidade de mercado. Ainda mesmo assim, ficará um pouco mais baixo do que os demais clubes. Por isso, também, essa necessidade de adequação do contribuinte usuário. E aí é apenas o contribuinte usuário. As demais categorias não sofrem nenhum tipo de aumento, permanecem da maneira como estão. Tá? O empregado Caixa, o aposentado, paga a mesma mensalidade, não vai ter alteração. Tá? É só para o contribuinte usuário. Quem é o contribuinte usuário, pessoal? É aquele convidado do sócio. O empregado Caixa convida alguém para se associar à PCF, ele fica responsável por essa pessoa durante 12 meses, né? E após isso, enquanto aquele empregado continuar sócio, o contribuinte usuário continua como contribuinte usuário. Então, são convidados dos nossos sócios. É essa categoria que vai ter um aumento, tá? Somente isso. Para esclarecer, né? Como não teve pergunta, eu imaginei que alguém ia perguntar isso, então eu já estou eu mesmo perguntando e eu mesmo respondendo. Então, é isso, pessoal. Alguma... Não, aí não tem. Pessoal, novamente eu vou passar aqui o WhatsApp, quem tiver aqui na nossa live, tá? Mandem as perguntas. As perguntas vocês podem mandar para o WhatsApp 48 99 150 3116. 48 99 150 3116. Tá? Pode mandar a pergunta, dúvida que a gente fala aqui, tá? Caso nos próximos 2 minutos não tenhamos perguntas, a gente vai caminhar para o encerramento, né? Doutor Antônio, alguma consideração? Não, Piazza, só agradecer mesmo por vocês confiarem no trabalho nosso, né? E me deixar aqui à disposição para as perguntas, para qualquer questionamento. Pergunta? Bom. Mariana de Deus. Será que está filmando? A pergunta da Mariana. Qual aumento terá para os sócios convidados? Bem, Mariana, o estatuto atual, tá? Ele prevê que o contribuinte usuário ele paga 1,5 vezes o teto do sócio efetivo. Então, o teto do sócio efetivo hoje é R$ 144. Hoje, na atualidade, o contribuinte usuário ele paga 216, se eu não me engano, né? R$216, que é 1,5 vezes o teto do efetivo. A nossa proposta é que ele pague 2 vezes o teto do efetivo. Então, de 216 passaria para 288. Então, R$ 64 a mais, o que não é um valor tão alto, né? E mesmo assim, se vocês forem verificar em mercado, essa mensalidade ainda é mais baixa do que o que é cobrado por todos os clubes aqui, pelo menos aqui da região de Jurerê e Florianópolis. Então, é uma adequação, né? E uma adequação para um valor ainda de mercado mais baixo que os demais clubes, mas necessária ser feita porque o valor hoje ele está bem abaixo do que o mercado cobra em outros clubes, né? Então, para responder, né, Mariana,
É isso. Os sócios filhos de funcionários vão ter alteração de valor? Como eu falei, não, porque assim, ó, temos três, além do, vou explicar então para vocês assim, ó, nós temos, além do o contribuinte, o sócio efetivo, como eu já falei, ele é composto pelo sócio da ativa, empregado, caixa e o aposentado, sem nenhum aumento. E as outras três categorias são sócio individual. Quem é o sócio individual? É empregado que, filhos de empregados que terminaram a faculdade acima de 24 anos, que continuam sócio da PSERF, é sócio individual, só pode ele. Essa categoria, hoje é R$ 78,00, se eu não me engano, e também não tem aumento, tá? Tá, Cheyane? E o outro é o sócio família. Quem é o sócio família? De novo, filhos de empregados caixa, que já tem mais de 24 anos, que já casaram, têm filhos, e aí eles se associam como sócio família, pagando o teto do sócio efetivo, que é R$ 144,00 o valor de hoje. Também não tem aumento. O aumento será apenas para o contribuinte usuário, como eu já falei, tá? As demais categorias, nenhuma delas terá aumento, tá? O aumento já foi aquele que foi repassado com aumento caixa de 4,61, eu acho, né? Ou 4,64, tá? Que já foi o ano passado. O ano passado não. Agora em novembro, outubro, né? Que foi o aumento da caixa. Não terá aumento as demais categorias, tá, Cheyane? Mais alguma pergunta? João Luiz, a partir de amanhã, os aposentados podem já assinar a ata nas agências da Caixa? Sim, João, a partir de amanhã, a partir de hoje, mas a agência está fechada. Brincadeirinha. Mas a partir de amanhã, após o encerramento dos esclarecimentos aqui, já pode sim haver, nós podemos já colher as assinaturas dos aposentados e de todos aqueles empregados. Aí lembrando, né, pessoal, os contatos da PSERF nas unidades, todos já receberam essa ata da Assembleia que nós estamos realizando nesse momento. Então, a partir de amanhã, eles vão passar na agência colhendo as assinaturas, tá? Então, os gerentes gerais também vão ser avisados, as agências. Então, como eu falei, a GCEF, a CACEF, nós temos aqui a honra de estar recebendo presencialmente o nosso vice-presidente da CACEF, o Rui Moreira está aqui presente, né? Nós temos pessoas da GCEF também que a gente já entrou em contato. E agradeço também a presença dos demais participantes aqui de forma presencial que estão hoje conosco aqui na sala também. Mais alguma pergunta? Sem pergunta. Pessoal, esclarecemos tudo? Então, assim, pessoal, antes de encerrar, não sei se o doutor Antônio quer fazer alguma fala de encerramento, doutor? Não, só desejar boa noite, sucesso aí para vocês na Assembleia, né? E estou à disposição. Um abraço, Marcelo. Piazza, eu estou te chamando de Piazza, me confundi aqui, viu? Não tem problema, pode ir. Piazza também é um bom nome. É um bom nome. Então, pronto, está todo mundo em casa. Boa noite para vocês. Obrigado, doutor Antônio. Agradeço muito, como eu já falei, a parceria, né? Então, nesse momento, tá, nós chegamos ao fim dessa Assembleia. Eu agradeço a participação de todos, tanto os que estão aqui presencialmente quanto os que estão na live, tá? E peço, pessoal, não esqueçam de assinar a lista de presença que vai estar circulando na unidade a partir de amanhã, tá? E aí a gente vai... Aí o que acontece? Nós vamos falar com os contatos e nas agências da capital, tá? Aqui da Grande Florianópolis, a PSERF vai passar nas agências para pegar essas listas, ou nas unidades das áreas meio, tá? E nas agências que não são da Grande Florianópolis, que não são da capital, as nossas APSERFs regionais vão estar também participando e também buscando essas listas nas agências para entregar aqui para nós na APSERF, tá? Então, eu conto, pessoal, como sempre, com o apoio de todos vocês. Agradeço imensamente a participação. Uma boa noite a todos. Agradeço a nossa plateia aqui também. Boa noite, muito obrigado pela presença, tá? E tenham todos uma ótima noite e um bom descanso. Muito obrigado.